Pessoal, novas informações, vamos acompanhar! O que você espera do Botafogo? Porque eu quero ser justo, você foi o cara que mais falou aqui. Quando eu, eufórico, dizia, pô, o Botafogo campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E eu dizia mesmo, eu falava, cara, pelo menos o Botafogo, se quebrar mais pra frente, ganhou Libertadores brasileiro. Antes, ele iria quebrar sem ganhar nada. Agora, eu não imaginava que seria tão rápido, Mauro. Em 2024, o Botafogo ganhou tudo. E em 2026, essa situação. A tendência, na sua opinião, pelo que você apura, pelo que você conhece do assunto, é que o Botafogo vá pro buraco com essa situação do John Textor? Porque é surreal o que está acontecendo. Já vão ser 3 janelas de transferência com o Transferban, sem o Botafogo poder contratar, e tudo que é jogador querendo sair. Não é o que eu espero, não. É o que está em curso. O Botafogo está caminhando para o pior cenário possível. A gente não sabe onde isso vai parar. O buraco está aberto, o Botafogo tem queda livre. Não é o John Textor. É o Botafogo, a SAF do Botafogo. Entrando em recuperação judicial, isso vai dar um fôlego, mas o cenário é matemático, gente. É só ver quanto o Botafogo faturava antes e quanto custou esse elenco, que foi campeão. Não é autossustentável. Simples assim. Atlético Mineiro é a mesma coisa. Né? 2021, vários jogadores contratados, time forte, campeão. Era autossustentável? Não era. Aí virou SAF, já era, ele era uma pré-SAF, podemos dizer assim. Está agora com crise, com vários problemas. O ídolo do time para sair a qualquer momento. A situação do Botafogo era muito previsível, era coisa óbvia que isso ia acontecer. Era óbvio que isso ia acontecer. Mas na cara. Não existe mágica, gente. Ah, mas ia quebrar. Não. Por que ia quebrar? Se fosse uma SAF no outro caminho, olha, nós vamos aqui organizar o Botafogo. Não, vamos ficar brigando por título nesse momento. Vamos organizar, vamos acertar as dívidas, vamos fazer uma gestão organizada, contratar jogadores para ter um time mediano, que faça uma campanha segura, não vamos mais ser rebaixados. No segundo ano, vamos buscar uma vaga na Libertadores, tentar disputar a Libertadores da melhor forma possível. Vamos aqui estruturando, trazendo o torcedor de volta. Não vamos mais correr risco de rebaixamento. E vai, olha aqui, ó, reduzimos a dívida, nos organizamos ali, estamos profissionalizando os setores, aumentamos a nossa arrecadação, o torcedor está voltando, criamos um projeto sócio-torcedor mais atraente, né? Utilizamos aqui o estádio Newton Santos, no Engenhão, de uma forma mais potencializando o estádio para ser uma fonte de receita, para isso colocar o piso de plástico lá, para ter shows, etc. Ou seja, várias ações poderiam ser tomadas ou feitas, né, para que o Botafogo fosse se organizando pouco a pouco, pagando em dia, recuperando prestígio no mercado, e aí num outro momento tentar fortalecer a equipe até que pudesse ter um time realmente competitivo. Isso levaria alguns anos? Sim, mas seria um caminho mais razoável. Como é que é a SAF do Coritiba hoje? É mais ou menos assim. Eles não contratam grandes jogadores, mas eles estão tentando ficar na primeira divisão. E pelo que sei, estão pagando em dia, pagam corretamente, estão tentando criar uma situação, e assim, o torcedor tendo consciência. O Coritiba joga Campeonato Brasileiro para não cair. Mas o Atlético briga mais em cima. O Coritiba está numa situação, o Atlético está em outra. Vamos aqui remar para não cair, e é o que eles estão tentando. Se vai manter o pique da remada, eu não sei, mas essa é a política do momento. Né? Algo pé no chão. Aquilo era um devaneio. Do nada, você contrata jogadores de 20, 25 milhões de dólares, de euros. Como? Com que dinheiro? Aí alguns desinformados, não, porque ele não é um milionário excêntrico, o dinheiro era de investidores. Tanto que a Ares Management e a Iconic, os dois principais investidores, a Ares especialmente, tomou o poder sobre a Holding Eagle, que era do americano, e que era um conglomerado, que tinha o Lyon, que tinha o Molenbeek, que tinha o Botafogo. Ele perdeu o controle. Aí na justiça ficou com o controle da SAF do Botafogo, na justiça brasileira, e perdeu agora nesse arbitral que definiu pelo seu afastamento, que era uma coisa mais ou menos esperada também. Aí ele cria um factoide, ele vai para o estádio, coloca um boné, um óculos, diz que está disfarçado e tal, logo é reconhecido, obviamente, aí aquilo viraliza, mas qual a relevância daquilo? Zero relevância. Não vou resolver, você pode acreditar no que você quiser, mas tudo que está acontecendo é muito previsível. E tem semelhanças com o Atlético Mineiro, inclusive os influenciadores botafoguenses. Agora vai. Cara, ninguém parou para pensar, mas como é que vai pagar essa conta? O Atlético foi a mesma coisa. Agora o Galo está lá agora numa crise danada, sendo humilhado, perdendo para o Flamengo da maneira que perdeu, com vários problemas. Né? E aí a torcida fica xingando o dono. Que adianta? O cara é o dono, os donos fazem o que eles querem. Você é dono.
No caso do Botafogo, houve um momento até que o próprio dono, agora não mais, chegou a dizer, olha, eu comprei o Botafogo, vocês estão insatisfeitos? Comprem vocês. Ele chegou a dizer isso. Ou seja, comprem de volta. De volta não, comprem vocês, né? Porque seria sei lá, algum comprador, né? Apareceria. Quando você vira SAF, a questão é essa, não que o modelo associativo seja perfeito, seja o ideal, ele também tem os seus problemas. Mas a diferença fundamental virou SAF, virou um outro CNPJ, uma empresa. Alguém compra. Esse alguém é o dono. O dono faz o que ele quiser. Ele pode ter uma gestão temerária que leve essa empresa, uma empresa, tá? É uma sociedade anônima. Por isso a sigla SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Pode levar para o buraco, para a bancarrota, ou pode levar para uma gestão séria, competente, com desenvolvimento, com crescimento, dentro das possibilidades daquele clube, daquela SAF. Quem sabe, sendo o modelo de gestão, um clube desse não possa atrair depois novos investidores e crescer, e aí sim atingir um outro patamar. Isso leva anos, gente. É uma construção. Não é? A carruagem virou abóbora. Mas era óbvio, né, que o baile ia durar só até a meia-noite. É evidente. Matemático. Não enxergar isso é não querer enxergar a realidade. Então, quem não quis ver, agora está vendo o óbvio. E deveriam estar preparados para isso, né? Mauro, você acha que alguma SAF do Brasil tem um futuro de muita esperança? Talvez Bahia e Cruzeiro? Do Cruzeiro é a mesma coisa, gente. Tem um dono que põe o dinheiro do bolso. Enquanto ele quiser botar o dinheiro, ele pode. No dia que ele cansar, se ele um dia cansar, ou se ele não estiver mais entre nós, a família não quiser fazer mais, né? Aí acabou, né? Aí acabou. Como é que faz? Os do Atlético botaram dinheiro no começo, lembra? A torcida falava, não, eles são muito ricos, e 4 R's e tal. Agora eles ficam lá pedindo reforço, contratação e tal, não está havendo sintonia. A do Bahia é mais consistente, pagamento de dívida, um projeto mais organizado. O problema do Bahia, que eu vejo, não era um problema, a questão é essa. O Grupo City tem alguns times pelo mundo, o único protagonista é o Manchester City. Os demais não são protagonistas de seus campeonatos. Mas não sabemos o que vai acontecer no médio e longo prazo com a SAF do Bahia. Eles já fortaleceram a equipe, não a ponto de ser uma das mais fortes do Brasil, mas é um time bem melhor do que era antes da SAF, né? O Bahia foi rebaixado, voltou, ficava ali naquela situação. Agora é um time que vai para a Libertadores, fracassou na fase preliminar, mas ele chegou à Libertadores, né? O Bahia fica ali bem colocado, não tem mais risco de rebaixamento, ele fica num outro patamar agora. Mas vai haver investimentos no médio e longo prazo para que o Bahia seja um time mais forte, brigue pelos grandes títulos? Não sabemos ainda, mas já houve um salto. Pode ser que lá na frente haja outro salto. O problema é que a torcida fica impaciente, porque ela vê essas SAFs como o do Atlético. O Atlético não era SAF, depois virou, mas o Botafogo, especialmente, rapidamente conquistando tudo, o cara acha que vai ser igual. O torcedor do Bahia tem que prestar, e pode protestar contra uma atuação, óbvio, ele tem todo o direito de ficar insatisfeito com alguns resultados, alguns jogos recentes, com as atuações do Bahia, né, derrota na Copa do Brasil para o Remo, eliminação para o Ringues na Copa Libertadores, quase perdeu para o Santos agora no final de semana. Então, isso é uma coisa. Mas o torcedor do Bahia, o ideal é que ele entenda o seguinte, cara, nós já estamos numa situação melhor do que antes. Fazemos parte de um grupo que é um grupo internacional que tem muito dinheiro, é um Estado por trás, são os Emirados Árabes. Então, vamos aqui vendo de que maneira a coisa vai avançar. Ano após ano, se vai melhorando, vai qualificando o elenco, eles mantêm o técnico, fazem um trabalho mais consciente nesse sentido, ficam trocando toda hora. Então, acho que o Bahia me parece, sem dúvida, a melhor SAF nesse sentido. Muito mais pé no chão. Agora, não sabemos se em algum momento essa SAF vai fazer do Bahia um time forte como o Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, ou algo próximo disso. Aí depende da disposição deles em investir. Mas já melhorou muito em relação ao que era. Ou o torcedor do Bahia preferia ficar brigando contra rebaixamento, indo para a segunda divisão, voltando, como já aconteceu na história do clube não faz tanto tempo assim, né? É mais pé no chão, é mais realista. Eu acho que, sem dúvida alguma, dos times mais importantes do país, a SAF do Bahia é a mais, digamos assim, segura, que passa uma segurança maior. O caso do Vasco, a gente não pode esquecer a situação do Vasco. Até hoje, não apareceu ninguém, além do filho do dono da Crefisa, né, querendo comprar o Vasco. Quem comprou o Vasco? Ninguém. O Vasco é um clube que tem um potencial maior do que o Botafogo e Atlético, sem dúvida alguma. De torcedores espalhados pelo Brasil, né? É um time com mais torcida, com mais potencial de arrecadação, que poderia ser mais atraente. Não apareceu mais ninguém. Mais ninguém. É impressionante isso, né? Agora, claro, se aparecer alguém para salvar o Botafogo, é um fato novo. Enquanto não aparecer esse salvador da pátria, a situação é desesperadora.
É angustiante e é tudo muito previsível. Muito previsível. E é bom que os torcedores de outros clubes vejam com atenção esse episódio para não ficarem amanhã falando, não, tem que virar SAF, tem que virar SAF, achando que a SAF é a solução para tudo. Não é. Não é. Obrigatoriamente não é. Pode vir a ser a solução? Pode. Mas não é. Qualquer empresa pode ser mal gerida e quebrar. Futebol não é diferente. Eu perguntei isso pro Mauro, né? Porque o Mauro acompanha muito, sempre falou isso, e realmente, Bruno Prado, todas as SAFs, quer dizer, quase todas as SAFs do futebol brasileiro estão dando errado. Vamos lá, Vasco deu muito errado com a 777. Foi a que deu mais errado, né? É aquela que até melou o negócio diante do absurdo que foi. Aí Botafogo. Tá dando muito errado. O Botafogo postou Libertadores e Brasileiro. Tudo bem, isso tem que ser falado. Mas olha o buraco que tá entrando agora. Aí, Atlético Mineiro. Também se falava, como disse o Mauro, a família Menin. Uma das famílias mais ricas do Brasil. Agora o Galo vai. Nada. Aí, ó, eu acho que essas três foram as que deram muito errado. Red Bull Bragantino deu certo, né? Mas não disputa título, mas deu certo, disputou um título de Sul-Americana, vai. Aí teve o Cruzeiro, que eu acho que também por enquanto foi positivo, o Ronaldo tirou daquela pindaíba que tava, e o Pedrinho agora tá injetando dinheiro para ver se transforma num super time, mas entendo mal. O dia que esse cara falecer, será que a família vai querer tocar? Será que os filhos vão saber tocar? Agora, é meio delicado, né, Bruno? Porque antes se achava, virou SAF, pronto. Agora meu time levanta. Eu acho que a partir de agora o clube vai virar SAF, o torcedor vai ficar receoso. Porra, vai dar certo? Não vai? Porque é muito clube começando a dar errado no Brasil. Não tem como ter uma garantia, né, que vai funcionar. Tem uma coisa que eu acho que pega muito aqui no Brasil, que todo mundo acha que tem que ser campeão. Todo mundo acha, como é um país grande territorialmente e tem muitas forças regionais, e o futebol brasileiro ele foi pautado em cima das forças regionais, dos campeonatos estaduais, isso por muitos anos, né, por muitas décadas. Então todo mundo acha que tem obrigação de ser campeão, e não é ser campeão uma vez ou outra, todo mundo acha que tem que ser campeão todo ano, e campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão das principais competições. E não são todos que têm capacidade de brigar por isso. E aconteceu uma coisa que faz parte de uma mudança, de uma evolução, de que o futebol é cada vez mais dinheiro, é cada vez mais profissional. E dois times brasileiros que têm um potencial de arrecadação grande se organizaram. E tem sido uma coisa bem consistente, já é coisa de uma década, que é algo, imagino que inédito até no futebol brasileiro, uma década tão consistente, que foi o caso do Flamengo, que é o time de maior torcida do país, e tem uma arrecadação enorme, e do Palmeiras, que é uma das 3 ou 4 maiores torcidas do país, está na cidade, na cidade mais rica do país, na maior cidade do país, e então ele tem uma capacidade de arrecadação também enorme. O Corinthians poderia se organizar e com a capacidade de arrecadação que tem também disputar com esses aí, o São Paulo também, só que são times que hoje estão bem distantes disso. Então, a partir do momento que esses dois se organizaram, com a capacidade de arrecadação que eles têm, os outros, com exceção de Corinthians e São Paulo, que organizados poderiam rivalizar, os outros passam a ter uma situação bem difícil, porque os outros não têm uma capacidade de arrecadação nem próxima desses times. E aí você, para saciar essa sede de tem que ser campeão, porque é um time grande, então tem que disputar o título brasileiro, tem que disputar o título da Libertadores todo ano, você acaba indo para esse caminho, que é o caminho que você tem. Você não vai conseguir arrecadar naturalmente o que o Flamengo arrecada, o que o Palmeiras arrecada, o que o Corinthians arrecada, o que o São Paulo arrecada. E aí você tem que ir para um caminho de um investidor externo. Só que esse investidor, ele não vai fazer caridade, né? Esse investidor, ele tem algum interesse. Ele está comprando uma empresa, qualquer pessoa que compra uma empresa, ele tem o seu interesse, que é o lucro, ou às vezes algum outro interesse aí. Mas normalmente é o lucro, né? O cara quer ganhar dinheiro também, ele está comprando uma empresa para ganhar dinheiro. Então, o cara, ele coloca dinheiro até onde ele acha que vale a pena. Ou ele simplesmente quer fazer negócio. Ele é dono, ele pode fazer negócio. Não, eu estou comprando esse clube porque eu quero revelar jogador e vender. Estou comprando esse clube porque eu tenho um outro interesse. Às vezes interesses que
não são dos mais corretos, mas pode acontecer. E no caso dos times de Minas, por exemplo, são torcedores, né? São torcedores ricos que, claro, também não querem jogar dinheiro fora, né? Por mais que sejam torcedores, não querem jogar dinheiro fora. Tem uma coisa do Pedro Lourenço do Cruzeiro, por exemplo, né? Que, é claro, ele é o dono, né? E dono é uma coisa para sempre, até que ele venda. Então pode acontecer depois que ele não tiver mais, a família não querer investir, mas isso é até uma coisa mais para o longo prazo. Para o médio e curto prazo, tem uma coisa que pode acontecer, não dá para afirmar que vai acontecer. Mas ele é um cara de dinheiro e torcedor do clube. E também tem aquela coisa, talvez até de, eu quero ser campeão com o meu clube, eu quero fazer o meu clube campeão, uma coisa mais pessoal também. Aí no primeiro ano, pegar 2025 como primeiro ano, que foi o ano completo, que ele assume o Cruzeiro no meio de 24. Ele fica em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e é semifinalista da Copa do Brasil. Um ano bom, esportivamente, né? Dentro do que ele pegou o Cruzeiro. Aí ele investe, ele paga quase 30 milhões no Gerson e recusa uma proposta do Flamengo pelo Caio Jorge, também de muito dinheiro. Então ele faz um investimento alto, tanto na recusa de uma proposta, quanto na contratação que ele fez. Porque ele está entusiasmado, o ano passado entusiasmou. Só que ele pode pagar 30 em um jogador. O Flamengo já pagou mais de 20, 25, 30, 40 em pelo menos 4 jogadores. O Palmeiras em pelo menos 3. E aí se esse ano... Sim. Deixa eu chamar só rapidinho um break, que a gente já está estourando, para a Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Bruno. Então, o Pedro Lourenço, ele ficou animado com certeza com o ano do Cruzeiro ano passado, ele resolveu investir mais. Beleza, vou investir mais. Trouxe o Gerson, recusou a proposta do Caio Jorge. Ele está entusiasmado, ele é o dono, e o dono entusiasmado e com dinheiro, ele vai investir. Só que ele paga 30 no Gerson, o Flamengo já pagou mais de 20, 25 no Samuel Lino, já pagou 40 no Lucas Paquetá, aí paga uma grana alta também para trazer um Carrascal, para trazer lá atrás o Alcaraz, não deu certo, mas aí eu estou falando da capacidade de investimento. Ele pode trazer um de 30, o Flamengo pode trazer 3, 4. O Palmeiras pode trazer uns 3 também, já teve o Vitor Roque, o Arias, agora tem essa especulação do Danilo, que não é impossível acontecer, o Andrés Pereira foi mais baixo, mas também é um cara importante, Paulinho foi alto, não funcionou até agora, mas tem capacidade. Será que ele conseguiria trazer 3, 4 com a grana dele e não do que o clube arrecada? Difícil. Mas vamos supor que esse ano o Cruzeiro não ganhe nada, o brasileiro ele não vai ganhar. E vamos supor que ele não ganha a Libertadores, que é muito possível que não ganhe, pode ganhar, mas... Até para qualquer time, o mais provável é não ganhar. Para o próximo ano, ele ainda pode estar entusiasmado, mas pode diminuir esse entusiasmo. E uma coisa é a torcida te tratando como um rei. E você se entusiasma. Todo ser humano tem o seu ego. Os caras me adoram, eu sou o ídolo do meu clube. Só que aí quando você não ganha, a torcida vai te xingar. É outra relação. E aí é o ser humano também do outro lado. Eu meti 30 milhões no outro, eu estou pagando aqui tudo em dia, uma folha de pagamento altíssima, recusei grana para segurar o artilheiro do time, e os caras estão me xingando, e o cara começa a achar que não vale a pena. Pode acontecer isso. Aí terceiro ano não ganha, vão xingar, o Pedrinho, não sei o que, o Pedrinho não tá acabando com o Cruzeiro, aquelas coisas exageradas. E pode ser uma hora que o cara comece a desanimar, falar, quer saber? Eu vou recuperar o meu dinheiro aqui. Eu invisto, os caras me xingam, aí eu invisto em um, o Flamengo compra 3, o Palmeiras compra 3. Então, e os caras ainda me xingam, estou fazendo o que eu posso aqui, os caras me xingam. Ok, beleza, vou recuperar minha grana e pronto. Pode acontecer. É ser humano. Enquanto o cara está entusiasmado é uma coisa, mas se o cara começa a ser xingado, não ganha, o entusiasmo diminui também. Mas tem também a vaidade, né, de uns caras desses, né? Eu acho que esses caras são muito movidos à vaidade. Não, eu vou até fazer o Cruzeiro ganhar. Eu acho que quando tem... Que é uma coisa que eu nunca vi por parte da família Menin, né? Que é torcedora, mas eu vejo mais do Pedrinho, mais esse lado torcedor. E também acho arriscado, né? Foi o que o Mauro falou. A gente não sabe o que a família, né, de um cara desse vai fazer.